Vamos lá. Nós vamos agora fazer questões de informática para concurso público relacionada à internet e segurança e com foco no CESP, não é isso? Então, nós vamos corrigir várias questões aí que envolvem o tema internet, conceitos relacionados à internet, intranet, cloud computer e segurança da informação. Aí, nós vamos ficar preparados aí para as questões que vão vir na nossa prova. Então, vamos lá. A primeira questão vai falar sobre características da internet. Já dando uma dica para vocês, algumas características que são constantes nas provas do CESP. A internet é uma rede pública, descentralizada. A internet é baseada no modelo cliente-servidor, onde o cliente é aquele que requisita e o servidor é aquele que responde. E também a internet é classificada de acordo com a sua abrangência, a sua extensão geográfica, como uma rede do tipo WAN, ou seja, uma rede internacional, tá bom? Então vamos ver a primeira questão que vai falar exatamente do modelo cliente-servidor. Olha lá, o modelo cliente-servidor, em que uma máquina denominada cliente requisita serviços a outra, denominada servidor, ainda é o atual paradigma de acesso à internet. Questão verdadeira. A característica modelo cliente-servidor é uma das coisas que são cobradas constantemente nas provas do CESP. E vocês têm que lembrar o quê? O que é o modelo cliente-servidor na verdade? Como que pode cair a respeito disso? O modelo cliente-servidor, gente, consiste no quê? O cliente é aquele que requisita, o servidor é aquele que responde. Agora, você não pode levar para a prova que cliente é apenas a máquina que você usa. Cliente tem três aspectos para a sua prova. O cliente pode ser a máquina, o cliente pode ser você e o cliente pode ser o programa que você usa. Ou seja, um programa cliente de navegação que você usa constantemente nos seus dias a dia. Ou seja, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, são programas clientes. Programa cliente é aquele que está do teu lado. Todo programa que está instalado do teu lado é chamado de programa cliente. Então o programa cliente é aquele que requisita, o servidor é aquele que responde. Então o cliente tem três aspectos. Na questão, ele usou o cliente como a máquina, porém poderia falar que era o programa, poderia falar também que era você. Então, cliente é aquele que requisita, servidor é aquele que responde. O Outlook é um programa cliente de correio eletrônico. O Internet Explorer é um programa cliente de navegação. Tudo bem? Então, a questão de número 1 está correta. Vamos para a questão de número 2. Um firewall pessoal é uma opção de ferramenta preventiva contra o worms. Vamos lá. Primeiro, o que é um firewall? O que o firewall faz de bom para a segurança da informação? Vamos lá. Imagine aqui que eu tenho uma rede da empresa. Ó. Aqui é a rede da empresa. Essa rede está ligada ao servidor, né, onde centraliza todas as informações da organização. E esse servidor está ligado aonde? À internet para comunicação com o mundo externo, ou seja, com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, mas aqui na internet nós também temos o hacker. O cara que vai tentar acessar os dados desse servidor de forma não autorizada. Então essa rede aqui é a rede privada da organização e essa rede privada, quando está conectada à rede pública, que é a internet, se torna uma rede vulnerável. Ou seja, quando essa rede está conectada à rede pública, quer dizer que todo mundo vai poder ter acesso aos dados do servidor. Por isso, a organização, já pensando na probabilidade de acontecer isso, instala entre a rede privada e a rede pública o firewall. O firewall pode ser entendido como um hardware, ou seja, como um computador intermediário, mas também pode ser entendido como um software instalado no próprio servidor. Então, na sua prova, o firewall pode ser considerado um hardware ou um software, ou a combinação dos dois para fazer a proteção da rede. O que o firewall vai fazer? Quando os clientes forem acessar os dados do servidor, vão passar pelo firewall. O firewall vai ter todas as regras específicas dizendo que esse cliente pode acessar os dados desse servidor.
Agora, quando o hacker for tentar acessar os dados do servidor, vai passar pelo firewall. O firewall vai ver que ele não está dentro das regras pré-estabelecidas, que o IP dessa máquina não está autorizado a acessar esse servidor e não vai deixá-lo chegar a acessar esses dados. Então, nós podemos dizer que o firewall está fazendo o que aqui? O firewall está controlando os acessos ao servidor, está controlando o tráfego dos dados entre essas duas redes. Então, sempre que falar de firewall, gente, vocês têm que imaginar 3 coisas básicas. O firewall controla acessos e tráfegos. O firewall filtra os pacotes que entram e saem da rede. Ele é um filtro de pacotes. Você vai falar, professor, o que é pacote mesmo? Pacotes são os pedaços da informação. Toda a informação trafega em pedaços e esses pedaços são chamados de pacotes. Então o firewall filtra tudo que entra e tudo que sai da nossa rede. Além disso, o firewall também pode ser entendido como um protetor das portas de comunicação do nosso computador. Protege as portas na hora que a gente envia e protege as portas na hora que a gente recebe os dados. Então, ele protege as portas de comunicação, a porta de entrada que trazem os dados da internet. Então, você vai ter que lembrar desses 3 aspectos. Agora, uma coisa que as pessoas ainda erram é: antivírus é aquele programa que protege contra programas maliciosos, protege contra vírus, protege contra spyware, protege contra cavalo de Troia. O antivírus faz essa função. O firewall não tem essa função de proteger contra vírus e assim por diante. Ou seja, o firewall não analisa anexo de e-mail para saber se tem vírus, o firewall não analisa pendrive para saber se tem vírus, o firewall protege nossa rede contra invasões, contra o acesso não autorizado de pessoas indevidas. Então, o firewall faz o que, além da proteção dessa rede contra invasões? O firewall, será que ele vai proteger contra worms? A gente tem que saber primeiro o que são worms. Se aqui estivesse falando que o firewall, pessoal, é uma opção de ferramenta preventiva contra vírus, é falso, porque isso não é possível pelo firewall. Agora, o que o worm faz? O worm é um vírus? Não. A gente aprendeu na teoria que os worms são programas maliciosos, ou seja, são considerados malwares, só que não é um vírus. O worm, ele é um programa que se multiplica em uma rede, de uma rede para outra, ou de computadores para outros, através de falhas dos programas ou falhas dos sistemas. Os worms são os vermes da internet, que foram projetados para usar alguma falha para se multiplicar. Então, veja bem, se chega um worm, vamos imaginar aqui, vamos apagar esse desenho aqui. Se chega um worm em uma rede e ele se multiplica por falhas, por portas abertas, que ele já foi projetado para fazer isso, então imagine aqui, ó, aqui tem um computador ligado a outro na internet. Ó. Vamos lá, essa é uma rede ligada a essa outra rede na internet. Então, se o worm chega aqui nesse computador, ele vai procurar uma porta aberta para se multiplicar para este outro computador aqui. Ele só se multiplica se tiver essa falha. Ele só se multiplica se tiver essa porta aberta. Se não tiver essa porta aberta, ele não se multiplica. Então, o que o firewall vai fazer? Se o firewall está aqui, entre o computador e a internet, o firewall pode proteger essa porta, ou seja, retirando essas eventuais falhas. Então, se o firewall protege portas, ele realmente pode proteger contra a multiplicação desses worms para outros computadores. Então, por isso essa questão aqui está correta. A questão está verdadeira. Aí você vai perguntar, professor, se fosse vírus, então estava falsa. Estava falsa. Agora, veja bem. No seu computador hoje tem firewall? Tem. No Windows tem um firewall interno. Exatamente um firewall pessoal que protege o seu computador contra algumas ameaças. Agora, existem os firewalls corporativos que protegem toda uma rede de computadores, tá bom? E existe o firewall pessoal que é aquele instalado no seu computador para proteger o seu computador, que naturalmente o Windows tem um firewall desse no painel de controle, tá bom? O Windows não tem antivírus, mas firewall tem. Interno já vem de fábrica. Ah, professor, já ouvi falar que o Windows tem antivírus sim. Não, ele tem antivírus, só que não vem internamente. Você tem que adquirir à parte, ou seja, no site da Microsoft para fazer a instalação no seu computador. Então, interno, só firewall, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 3. Como eu falei para vocês, o worm não é vírus. A diferença entre o worm e vírus, vamos lá, rapidinho. A diferença entre worms e vírus.
A semelhança primeiro, né, gente? A semelhança é que os dois são exemplos de malwares. Os dois são exemplos de programas maliciosos. Agora, pergunto para vocês aí que estão assistindo esse curso. Qual dos dois se multiplica? Os dois. Exato. O worm se multiplica, tem o poder de se multiplicar, e o vírus também se multiplica. Agora, a diferença é como esses dois se multiplicam. O worm se multiplica por falhas. Se multiplica por falhas do sistema. O vírus não, se multiplica com a execução do arquivo infectado. Ou seja, o usuário tem que executar o arquivo infectado para simplesmente o vírus se multiplicar. Já o worm não, ele se multiplica sozinho, porque ele se multiplica através das falhas de um programa ou sistema. Qual dos dois infecta arquivos, podendo danificá-los? Qual dos dois apaga arquivos, formata disco? Vírus. O vírus ele é um programa que infecta outros arquivos e outros programas. Ele necessita de um arquivo hospedeiro. O worm não infecta arquivos, ele é o próprio arquivo. Ele é o próprio, ele não infecta arquivos, ele não danifica arquivos. Aí você vai falar, então o que o worm faz, gente, de ruim? O worm se multiplica de uma rede para outra, de computador para outro, gerando um excesso de tráfego de dados, deixando as redes lentas. Esse é o objetivo do worm. O worm não infecta arquivos, não apaga, não danifica programas. Ele tem esse objetivo que eu falei para vocês. Então essa é a diferença entre esses dois programas maliciosos aí, tá bom? Agora vamos para a questão. Vamos ver o que a questão nos oferece, a questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3. Arquivos anexados às mensagens de e-mail pode conter vírus, beleza, que só contaminarão a máquina se o arquivo anexado for executado. Exatamente. Ou seja, se o arquivo for executado, ele pode infectar o seu computador. Ok? Aí ele fala, portanto, antes de se anexar um arquivo a uma mensagem para envio ou de executar um arquivo que esteja anexado a uma mensagem recebida, é recomendado, como procedimento de segurança, executar um antivírus para identificar possíveis contaminações. Questão verdadeira. Ele mostra que o vírus deve ser executado para chegar na sua finalidade e dá uma recomendação de toda vez que você for executar um anexo, usar um antivírus para verificar antes da execução. Uma outra coisa que os alunos também questionaram, alguns deles, era para que eu vou verificar o arquivo antes de enviar para alguém? É bom verificar o arquivo antes de enviar para alguém porque ele pode estar infectado. E aí você vai mandar um arquivo infectado para uma outra pessoa? É sacanagem, né? Então é recomendado não só verificar o que chega, mas também verificar o que sai, porque você pode estar enviando um arquivo infectado para alguém, tá bom? Então, questão de número 3, verdadeira. Questão de número 4. O e-mail, tal como serviço de correio convencional, é uma forma de comunicação síncrona. Aqui está falando de características do serviço de correio eletrônico. Olha aqui, gente, vamos lá. Como é que funciona o correio eletrônico? O cliente vai enviar para o outro cliente. Esse cliente usa um programa cliente de correio eletrônico para enviar o e-mail. O cliente enviando, envia para o seu servidor. O servidor envia para o servidor do destinatário e o destinatário se comunica com o seu respectivo servidor para receber a mensagem na tela. Perceba que quando esse cliente envia para esse cliente, o e-mail nunca vai direto para o destinatário. O cliente envia para o seu servidor envia para o servidor do destinatário e o destinatário se comunica com o servidor e recebe. Então perceba que esse cliente não tem uma comunicação direta com esse cliente. Eles não estão em sincronismo. Os dois não estão com o computador ligado ao mesmo tempo e nem precisam estar com o computador ligado ao mesmo tempo. Já pensou esse cliente aqui? Vai enviar para esse. Os dois têm que estar com o computador ligado? Seria meio sem lógica. Já pensou eu tivesse que enviar um e-mail para você? E aí eu ligasse para você e falar, liga o computador aí para me enviar um e-mail para você. Meio sem lógica, né, gente? Eu envio para o meu servidor envia para o seu, e o dia que você quiser receber, você liga o computador e recebe com o seu servidor. Então não tem sincronismo entre eu e você. Ou seja, a gente não
estar com o computador ligado ao mesmo tempo para enviar e receber e-mail. Então nós podemos dizer que esses dois não têm uma comunicação em tempo real, não é uma comunicação direta entre eles. Então é uma comunicação assíncrona, porque não depende de que os dois estejam em sincronismo para se comunicar. Diferente, por exemplo, de um bate-papo. O bate-papo precisa que as duas pessoas estejam ligadas ao computador ao mesmo tempo? Claro, porque senão não é bate-papo, não é comunicação em tempo real. O VoIP, que é uma telefonia via internet, o VoIP precisa que as pessoas estejam com o computador ligado ao mesmo tempo? Sim, então o VoIP, bate-papo, são comunicações síncronas, existe o sincronismo entre os dois envolvidos. Já nessa comunicação aqui, é uma comunicação assíncrona. Então, voltando à questão, vamos lá. Voltando à questão, na questão diz o quê? Olha lá. Olha o que a questão diz. O e-mail, tal como serviço de correio convencional, é uma forma de comunicação síncrona. Falso, é uma forma de comunicação assíncrona, tá bom? E tem que lembrar, viu gente, que o modelo de comunicação do correio eletrônico é o modelo cliente-servidor, onde o cliente usa um programa cliente para enviar, que passa pelo seu servidor, que envia para o servidor do destinatário. Os destinatários usam programas para receber essa mensagem na tela. Aí aqui eu já vou explicar uma coisa que vai cair nas próximas questões. Sempre que o cliente se comunica com o servidor, na verdade sempre que existe uma comunicação na internet, existe uma linguagem entre esses dois que está se comunicando, uma linguagem padrão que a gente chama de protocolo. Quando se trata da internet, o protocolo padrão de comunicações é o TCP/IP. TCP/IP envolve todos os protocolos de comunicação da internet. Todos os protocolos que vocês já estudaram até hoje estão dentro do TCP/IP. Então o TCP/IP é uma pilha que contém todos os protocolos que a gente usa na internet. Quando se fala de correio eletrônico, na hora do envio do e-mail, o cliente se comunica com o servidor pelo protocolo SMTP. Quando o servidor envia para o outro servidor, ele também usa as regras do SMTP. Quando o cliente destinatário se comunica com o servidor para o recebimento, ele usa ou o protocolo POP, que é o mais antigo, ou o protocolo IMAP. E POP 3 e IMAP 4, também pode ser cobrado assim na hora da prova. Agora, existe uma diferença do recebimento por POP e o recebimento por IMAP. Quando o servidor usa o protocolo POP, e a gente se comunica com ele para recebimento das mensagens, o protocolo POP, como regra geral, copia as mensagens que estão aqui no servidor para o computador do usuário. As mensagens saem do servidor e vai para o computador do usuário para dar a possibilidade do usuário ler as mensagens no computador dele, sem precisar, por exemplo, estar em comunicação com o servidor. Então o que acontece? O POP3 ele é um protocolo que transfere as mensagens do servidor para o computador do usuário, dando a possibilidade do usuário ler as mensagens mesmo não estando conectado à internet. Ou seja, o POP3 dá a possibilidade de ler as mensagens offline. Offline quer dizer não conectado. Professor, como é que vai ler as mensagens sem estar conectado à internet? Porque as mensagens foram transferidas do servidor para o computador do usuário. E elas não permanecem aqui no servidor, vai para dentro do computador, aonde elas serão lidas futuramente. Já o IMAP 4 é diferente. As mensagens são lidas no servidor. E aí dá a possibilidade de ler de qualquer lugar, porque basta ter uma conexão à internet para se comunicar com o servidor para ler essas mensagens. Então, o IMAP, as mensagens são lidas no servidor, o POP3, as mensagens são lidas no computador do usuário. Então, falamos um pouquinho aqui dos protocolos de correio eletrônico, SMTP, POP e IMAP. Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 5. O URL é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados ao redor do mundo. Então vamos lá, gente. Questão errada por quê? O URL, gente, é um endereço de localização de objetos na internet. Isso aqui, por exemplo, é uma URL, ó. cesp.nb.br/edital, vou botar aqui, edital, botar aqui 1.pdf. Vamos lá. Isso aqui é uma URL, é um endereço de localização de objetos na internet. Toda página tem URL,
Todo vídeo tem uma URL, toda imagem tem uma URL que localiza ela no servidor e traz esse objeto para a sua tela. Essa URL aqui, ela está sendo formada por protocolo, serviço, cesp.nb.br é o domínio, aqui é a pasta e aqui é o objeto. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Olha lá. Um ponto .pdf é o objeto que está sendo localizado pela essa URL. É um arquivo PDF, pode ser o seu edital. Esse edital está dentro dessa pasta chamada de edital. Essa pasta chamada de edital está dentro desse servidor aqui, ó, cesp.nb.br, que é o servidor do CESP, representado pelo domínio, em vez de ser representado pelo IP, que é um número, existe a representação pelo nome, que é o domínio. Esse aqui é o serviço que está sendo utilizado, serviço www, World Wide Web, ou seja, o serviço de navegação em páginas, e o protocolo que está pegando a página e transferindo ela do servidor para a sua tela é o protocolo HTTP. O protocolo HTTP é o protocolo que transfere as páginas e objetos do servidor para a tela do usuário, para o navegador do usuário. Então, isso aqui é uma URL. O conceito que ele descreve aqui, gente, não é o conceito de URL. Por isso que a questão está incorreta. Agora, que conceito é esse aqui que ele descreveu, gente? Esse conceito que ele descreveu aqui, que é um repositório de informações interligados por diversos pontos espalhados no mundo inteiro, é o conceito de www, mais conhecido como web. Esse é o conceito da web, porque a web, olha, gente, a web é um bando de servidor interligado no mundo inteiro, vários servidores espalhados pelo mundo inteiro, e cada servidor desse contém as páginas que vocês acessam no seu dia a dia. Página do Google, página do UOL, página do Correio Web, do Facebook, do Estúdio Aulas. As páginas de hipertexto, também conhecido como páginas HTML, estão dentro desse servidor. Você se conecta à internet, acessa as páginas da www usando um navegador. Então, isso aqui é o que a gente chama de www, ou conhecida como web, serviço de navegação em páginas, servidores espalhados ao redor do mundo com páginas que você acessa via navegador. Tudo bem? Então, olhando a questão aqui de novo, vamos lá. A URL é um repositório de informações interligados por diversos pontos espalhados ao redor do mundo. A www é um repositório de informações interligados por diversos pontos espalhados ao redor do mundo. Então, essa questão, o conceito é de www. Vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 nós vamos deixar para o próximo bloco.